Olá, sejam todas bem-vindas à Live Levíssima. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para conversar com a gente. Vamos falar sobre processo de emagrecimento com estilo. Você não precisa emagrecer sem estilo. Vamos trazer aqui alguns conceitos importantes e interessantes quando a gente pensa no emagrecimento, muito ali, vamos colocar um blusão e vamos embora emagrecer. A gente consegue trazer, sim, muito estilo, muito conforto, muitos elogios nessa fase, que é uma fase um pouco mais complexa, né? Mais desafiadora. Rosana acabou de pedir aqui, estou aceitando a solicitação dela. Deixa eu colocar aqui, emagrecer com muito estilo. E fixar essa... Olá, Oi, tudo Fabi. bem? Tudo Já jóia? comecei a introduzir você aqui, falar o quanto você é maravilhosa. E a primeira coisa que eu tenho que falar é, a gente está tentando fazer essa live há muito tempo, mas as nossas agendas não casou. Mas Isso. conseguimos hoje, que você está em um período aí de férias, de recesso. E a minha agenda também, né? Agora eu coloquei como rotina toda quarta fazer uma live, mas eu quero trazer a importância de da gente passar pelo processo de emagrecimento com estilo, né? Sim, Porque que coisa boa que é receber um elogio, né? E ver que a gente não precisa estar ali com aquele camisão, né? Então, trouxe você vai falar muito. Vou falar da importância que você foi na minha vida, na minha transformação, porque eu fiz só antes de você se apresentar, deixa eu só falar um pouquinho. Eu fiz essa transição de carreira toda que muita gente sabe, e eu busquei Rosana para dar um tapa no meu visual. E só para vocês entenderem, hoje eu sou parada em supermercado, né, Rô? E é sim. maravilhoso demais, gente. Parada em mercado, a moça, a propagandista falou assim: olha, você é muito linda, você é muito chique. Então, essa mulher que está aqui comigo, gente, ela assim, eu indico de olhos fechados. Rô, vamos lá, se apresenta. Oi, boa tarde, pessoal. Fabi, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Né? Eu acho que nosso encontro desde o começo foi uma super sinergia, né? A gente convergiu em muitos assuntos, em muitos aspectos, então deixou tudo muito mais fácil, né? Fiquei feliz pela oportunidade que você, né, me deu de trabalhar com você justamente nesse processo de transição de carreira e de desenvolvimento de estilo, né? E aos poucos, como você falou, não é um processo que vai acontecer bruscamente, assim como o processo de emagrecimento é algo que vai ocorrer gradativamente e ter o suporte, o acompanhamento de alguém para fazer esse desenvolvimento faz toda uma diferença. E eu fiquei muito feliz pela oportunidade e pela confiança que você teve em meu trabalho. Total, gente, indico de olhos fechados, não tem a menor dúvida disso. E por que eu quis te trazer aqui, Rô? Eu tenho muitos pacientes que têm a mesma dor. E a dor é: estou acima do peso, não gosto de me olhar no espelho e me escondo. Me escondo Uhum. numa roupa que eu nem tenho mais, assim, nem tenho muita roupa mais, mas eu coloco uma roupa qualquer, eu não quero me ver, então eu me escondo. E aí, essa é uma dor muito comum. Sim. Só que eu não gostaria que isso acontecesse. Porque da mesma forma que eu vejo pessoas acima do peso escondidas naquele dress code pesado, tem pessoas que têm tanto estilo, que estão acima do peso, que estão lindas, que são radiantes. E por que não promover isso na maioria das pessoas? Como queria eu trazer isso para todos os meus pacientes? Botar você, ó, junto, fazer um combo casado. Por quê? Porque eu acho que mais motivacional do que isso
além de passar todo o processo, ver a evolução do emagrecimento, né? Sem dúvida nenhuma. E com, enfim, se sentindo bem. Porque no final de tudo, a gente quer leveza. E Sim. aí eu queria que você me explicasse assim, como você vê essa conexão, tá? Da consultoria de imagem com o processo de emagrecimento. Você vê essa relação que eu vejo? Sim. Pensando aqui no seu dia a dia, nas suas clientes, no seu trabalho. Fala um pouquinho para mim. Sim. Então, como você falou, tem várias mulheres que estão acima do peso e estão lindíssimas, que conseguem se enxergar dentro da roupa que veste, transparecer a sua personalidade, o seu estilo, porque o estilo é justamente isso. É você se apresentar, é você trazer para o exterior o que já está presente no interior, né? Então é você apresentar ao mundo quem você é, né? Perfeito. Então, todo o trabalho da consultoria a gente faz justamente pensando nisso, em apresentar ao mundo a sua personalidade, desenvolver, né, mecanismos para que você consiga trazer isso para que as pessoas enxerguem. Então, o que é que eu sempre falo? A importância, né, de explorar as qualidades, da gente criar uma identidade visual. É muito legal isso quando você fala assim, mesmo estando acima do peso, as pessoas apresentam o estilo, se veem, são lindas, maravilhosas. E isso também deixa o processo de emagrecimento mais leve, né? Porque muitas vezes o processo de emagrecimento ele vai ocorrer por conta de algum problema de saúde e não necessariamente por conta do aumento do peso, né? E a importância também da gente ter autogenerosidade, né? E ter paciência Perfeito. em aguardar o processo, porque não dá para ser. Quando o processo, me corrija se eu estiver errada, mas quando o processo de emagrecimento ele ocorre bruscamente, a chance de ter um efeito rebote é altíssima. Então, com a consultoria de imagem alinhada nesse processo de emagrecimento, fica muito mais fácil porque você olha e gosta do que vê. Então, Você se curte, né? você não tem pressa para É, emagrecer. Assim, você entende que aquilo vai acontecer no tempo certo, com responsabilidade, com cautela e também de um modo que você incorpore aquilo ali nos seus hábitos, na sua rotina. Porque, do mesmo modo como eu preciso organizar minha rotina semanal, você precisa organizar a sua rotina semanal, a gente proporciona e orienta as clientes, as pacientes a fazerem isso. Então, o que é que eu sempre falo? É ter paciência e autogenerosidade. Então, pela manhã, é organizar o que você vai precisar durante todo o dia. No caso, se sua semana é muito corrida, deixar os looks da semana já prontos, porque vai facilitar. Então, isso já vai minimizar, né, aquele estresse de ter que escolher alguma roupa, ou, por exemplo, você está num dia ruim que teve uma discussão, algo que lhe desagradou, então você já está ali, né, com um sentimento ruim. E aí e o quanto você vai impacta, procurar né, no roupa, seu look, é e isso impressionante. você vai procurar roupa e você não encontra. Então gera mais um estresse, mais uma frustração diante daquilo ali que poderia não acontecer. Eu sempre falo que, para mim, eu sempre uso, na verdade, você como exemplo para vários Olha clientes aí, mais um. Olha, gente, parou. Para o mundo agora. porque às vezes eu sempre dou uma olhadinha nas pastinhas do Pinterest das clientes, né? E aí, quando eu vou, a sua, ela fica privada para mim, né? Mas sempre que eu olho, que eu vejo que você atualizou alguma coisa, eu fico fascinada justamente por sua dedicação. E assim, como a nutrição, é importante que a cliente também entenda que é 50-50. Tem a minha parcela, a minha orientação, mas do mesmo jeito que eu passo atividades, exercícios, a importância de você se fotografar diariamente, Perfeito. se fotografar antes de sair. Por que eu falo isso? Por exemplo, outro dia aconteceu com uma cliente minha. Ela se fotografou antes de sair e ela foi para uma palestra em uma universidade.
E ela estava na banca, na verdade não era nem uma palestra, era um TCC, e ela estava na banca de TCC, né? E quando finalizou, ela foi tirar foto com todo mundo. O ângulo não favoreceu e a sala estava fria e ela tinha levado um moletomzinho. E aí o moletom não casou Caracterizou. com o look que ela estava. E aí ela falou, ai, e ela tá acima do peso. E ela falou, eu odiei, e não tem jeito, eu não consigo me vestir bem. E na verdade não era, era só ajustar, né, a roupa. E, por exemplo, era uma palestra, uma banca de TCC, então ela poderia ter levado, ao invés do moletomzinho, um casaco mais estruturado, um cardigan, um blazer, Sim. algo que combinasse de fato com a roupa que ela estava vestindo. Com a roupa e com a ocasião também, né? Exatamente, É. exatamente. Então, quando eu ensino o dress code, é justamente para você estar apropriada, né, para a situação e confortável. E o conforto não é desleixo, não é o Não. basicão. Não, é você olhar e se ver e se sentir confortável com a sua apresentação. É, aproveitando essa pegada que para mim foi maravilhosa, essa fala dessa sua cliente, estar acima do peso gera muita insegurança. É natural. E também aqui a gente não está fazendo apologia que a gente só quer pessoas magras, de forma alguma, tá? Aqui é acolhimento 100%. De que forma a consultoria de imagem, o seu trabalho, aonde você atua de modo que fortaleça o estilo dessa pessoa. Eu ia falar dessa paciente, mas não necessariamente no seu caso, né? E que ela seja mais confiante no dia a dia e que ela enxergue a beleza que ela tem, que óbvio que ela tem. Então, assim, o que você faria aí para incentivar e para essa pessoa se reconhecer? Pronto. Eu vou dar o meu exemplo, né? Assim como você me contratou, eu também, né? Contratei você justamente para me auxiliar nesse processo de emagrecimento. Eu sempre tive um corpo magro, né? E nos últimos 2 anos eu engordei em média ali 17 quilos. E eu tenho essa dificuldade de me enxergar, porque foram é, 40 anos com um corpo padrão, né? Mas os últimos 2 anos eu estou acima do meu peso Você habitual. nem se Mas eu, reconhece, né, Rô? exatamente, Porque são exatamente. 40 Então, anos num padrão distinto, né? isso. E aí, para me enxergar, mas eu também tenho por isso que eu bato muito na tecla da questão da autogenerosidade, da gente se olhar com generosidade, com amor. Por quê? Logo quando eu comecei o processo, que eu percebi, né, eu tava naquela neura, eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer, e eu falava coisas que não eram muito legal sobre o meu corpo e sobre a minha aparência. E a palavra E tem aí, tanto poder, né? o que foi que aconteceu? Eu entrei naquele looping de frustração, de tentar emagrecer e não conseguir, e ficar naquele looping mesmo, né? E aí eu parei, eu falei, não, eu preciso me aceitar. E quando eu falo me aceitar, não é aceitar que eu vou ficar para sempre com esse Aceitar e se corpo. conformar, Isso, né? exatamente. Não, eu falei, eu vou sair para comprar roupa. Por quê? Porque eu tava usando as roupas apertadas, porque eu tava assim, não, se eu comprar roupa, eu vou aceitar que meu corpo mudou e eu vou aceitar que de 38 eu passei para 42 e tá tudo certo. E aí depois eu falei, eu disse, mas eu tava de um jeito que tava comprometendo o meu trabalho. Por quê? Porque eu tava me olhando e não me Não se enxergando reconhece. muito, fiquei muito básico. E aí eu falei, peraí, opa, vai me comprometer, né? E aí eu falei, não, fiz compras, comprei roupas, analisando ali daquelas como eu apertaria, né? O que é que dá para fazer pelas laterais, o que é que dá para fazer pelos Depois, no processo de emagrecimento, né? emagrecimento. Pensando em otimizar tudo. Quando acontecer, no tempo que acontecer, por quê? Porque tem um mecanismo por trás, algo me levou a engordar, né?
e eu preciso A gente tratar conversa a tanto causa. sobre, né? Exatamente. E eu preciso tratar a causa, o que me levou a engordar, né? Então, não dá para vir contratar você e você vai surgir com uma fórmula mágica Não e existe daqui a isso, gente. não vai, né? Então eu fui aceitando o meu processo, o porquê eu engordei, né? E falei, pronto, agora eu já estou em condições de resolver a causa. E começou a promover E mudanças. Isso foi isso muito exatamente. interessante, né? E eu tinha parado de escutar elogio. E é tão E aí, bom, para né? quem trabalha com imagem, parar de escutar, nossa, como você tá? Aquilo me abalou de uma certa maneira. E Imagino eu que sim. sempre fui uma pessoa muito observadora. E eu sou muito atenta aos olhares, porque muitas vezes a gente não fala, mas o corpo da gente, o olhar, ele fala, né? Então eu É a fui comunicação buscando não verbal, né, Rô? isso, exatamente. E aí eu fui buscando é, trazer a minha personalidade para o corpo de hoje, para o Ou corpo que eu seja, tenho. vê se eu estou errada, tá? Porque quem sabe aqui é você, não sou eu. Você manteve o seu estilo. Você Sim, trouxe, você resgatou o seu estilo, independente da questão do corpo, né, nesse o meu momento. estilo base, né? Por Sim. quê? Porque o estilo da gente, ele pode mudar ao longo dos anos. Sempre que a gente passa por mudanças bruscas, então é mudança de emprego, maternidade, né? Mudança de cidade, a Transição de gente carreira. passa transição de carreira, exatamente. A gente passa, né, por uma mudança grande, é automático a gente não se encaixar ali. Então, é por isso que aí eu reaplico, né, o questionário que eu faço com vocês, eu fui preencher comigo mesma, né, fui fazer, e aí eu fui preenchendo e identificando desses estilos o que é que eu deixaria permanecer, né? Então eu deixei o básico e o clássico, e aí eu gosto muito do dramático, mas o dramático ele traz peso visual. E aí, do modo como eu usava, que era mais na alfaiataria da roupa. E aí, eu não precisei nem mudar o estilo. Eu continuei com o estilo que eu dosei, foi o percentual de cada um. E aí, o que foi que eu fiz? Como eu usava muito a alfaiataria mais reta, né? Ela passa essa coisa mais imponente, Eu mais lembro disso nas rígida, nossas aulas. né? Mas o fato do meu corpo estar mais reta, porque o meu formato de corpo é triangular invertido, então eu tenho um pouco a lateralzinha ela é mais reta. Então, o que foi que eu fiz? Marcar a cintura me incomodava, né? E deixar reta também me incomodava. E aí eu precisei procurar um equilíbrio, que foi não mais nas roupas, mas sim nos acessórios. Então, é você explorar as potencialidades. Então, é você entender o que é que você pode trazer ali para a sua realidade do dia a dia. Então, por exemplo, toda vez que a gente fala de linhas horizontais, elas vão aumentar o campo visual. E linhas verticais, elas vão alongar. Então, eu passei a inserir linhas mais verticais. Como a calça passou a ser uma calça antes, que era uma calça mais retinha, mais seca. Eu comecei a usar Deu a mais, pantalona, wide leg justa na cintura, justa não, ajustada na minha cintura, né? E mais ao mesmo tempo com um salto, com uma modelagem que traga, né, linhas verticais para E poder me é, alongar. isso é muito bacana que as pessoas têm aquele conceito, aquele preconceito de que a peça mais larga vai engordar mais ainda, mas não, é o contrário, né? Você falou, a cintura mais ajustada e aquele caimento mais fluido, ela traz uma composição muito melhor, Isso, independente da sua composição corporal. isso. Eu vejo E, assim, né? E a importância da gente entender que roupa ajustada é diferente de roupa justa, né? A roupa justa ela vai estar apertada, a ajustada não, dar a sensação
E aí, quando a gente fala de alfaiataria, é isso, é a qualidade da peça. Hoje, o termo alfaiataria veio de antigamente que quem produzia aquela roupa eram os alfaiates. Então, ela era feita para você. Mesmo ele produzindo em maior escala, como é feito hoje, não é individualizada a peça, mas ainda assim o tecido tem uma qualidade. Então, tudo é feito de modo que seja muito mais próximo ali do que seria feito para você, entre aspas, né? Então, ela dá essa sensação. É aquela roupa que você veste e coloca, que você fica com a sensação pronta para mim, né? Então, tudo isso vai facilitar muito esse processo. E aí, como eu falei, criar essas linhas verticais vão ajudar a alongar as regiões. Por exemplo, meu formato de corpo, mais uma vez, é triangular invertido. Então, eu tenho mais medida de ombro, braço, seio do que de quadril, né? E aí, me ver com os braços gordinhos é uma coisa que me incomoda. Mas tem mecanismos para você utilizar. Então, normalmente eu vou colocar ou um blazer mais leve, mais fluido, só para poder cobrir e trazer um truque de estilo. Vou estar com uma calça jeans e um tênis, não porque o blazer vai me trazer autoridade ou um dress code rígido, desenhado, não. Para mim faz sentido nesse momento justamente por isso, mas eu moro em uma cidade do Nordeste que é extremamente quente. Então, nem sempre o blazer vai se encaixar à minha Sim. realidade. Eu vou colocar com uma blusa, né, de manga que seja num tecido mais leve, mais fluido, mais fresco, muitas vezes de fibras naturais ou até mesmo artificiais, nunca sintética. Eu não consigo usar blusa de tecido sintético, calça. Eu gosto de calça no tecido sintético porque, para mim, elas amassa menos, né? E a durabilidade não desbota. Tem algumas Funciona bem, vantagens. né? Exatamente. E eu não sinto esse calor nas pernas como eu sinto na região superior. Superior. Então, a importância de você se conhecer, né, torna o processo de emagrecimento muito mais fácil. Por quê? Porque a gente esquece o que não gosta e foca no que gosta. É um Esse foi outro um ponto, ponto muito importante. esse foi um ponto que eu falei muito na nossa consultoria, né? Que eu moro no Rio. E aqui no verão, que começa em abril, termina em março e começa em abril, é muito quente. E muitas das vezes eu não conseguia compor um look como blazer, por exemplo. Mas aí você trouxe uma solução, Fabi. Coletinho, vamos investir em coletinho e que funciona super bem. Então, a consultoria de imagem, ela, na minha visão, ela é muito mais do que simplesmente assim, simplesmente não, que não é simplesmente, né, fazer a adequação da sua imagem. É trazer Isso. propostas diferentes, porque me tirou. Eu saí da caixa, foi isso. Me fez Uhum. repensar, me fez olhar com outros olhos. Algumas peças que você falava para mim, eu falava assim, não rola não. E que hoje está na minha rotina e que eu super amo e que faz total sentido. Eu vejo que é muito mais, né? Do que simplesmente essa transição. E outra coisa que eu acho muito bacana também no seu serviço, no que você faz no dia a dia, é a mala de viagem. Gente, pelo amor de Deus. Antes, deixa eu só falar uma coisa. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Não somos só nós duas, não. Eu acho que a Rô tem Sim. um conteúdo imenso aqui. Mala de viagem. Meu marido me mata quando a gente vai viajar. Fernando briga comigo o tempo todo. Fala, como Matava. assim? Como uma mala desse tamanho? Qual a necessidade? Olha você, são 5 dias de viagem. E a gente não consegue trazer as combinações adequadas. E você faz isso, né? E faz independente de estar presencial, porque a nossa relação é online, né? Isso. E é muito bacana porque você chega lá, tá pronto, seus looks estão prontos, né? No destino. Eu amo essa possibilidade.
E, mais uma vez, a consultoria de imagem não necessariamente precisa ser aquele, né, aquele período que a gente passou juntas. Você tem ali outras Outros soluções, serviços, outros isso. serviços que são soluções super, master práticas para as pessoas, né? Olha aqui, tem um outro tema que eu vejo muito, uma dor muito recorrente em consultório, e que eu brinco o seguinte: a minha profissão, a primeira profissão, eu sou economista, né? E aí as pessoas chegam e falam assim: ai meu Deus, vou ter que comprar roupa. Eu já falei, ó, isso aí não é problema meu, não. Junta dinheiro, porque eu não sou mais economista, não resolvo todos os problemas. O que eu sei é que você vai precisar comprar roupa. Só que muitas pessoas que estão passando o processo e que eu gostaria que incorporasse mais estilo, que incorporasse o que a gente falou até agora, né? Trazer aquela sensação de bem-estar, acabam me devolvendo a seguinte fala: Fabi, eu não vou jogar dinheiro fora, porque eu estou emagrecendo e eu vou jogar dinheiro fora. Você, a sua visão, né, tão ampla de imagem, de vestimentas, o que eu respondo para essas pessoas, pelo amor de Deus? Como eu faço? Então, tá. Algumas coisas acontecem. Como eu falei, eu usei meu exemplo, né? E aí o estilo, ele precisa traduzir quem você é. Você não precisa comprar um mundo. Agora mesmo eu não comprei 1 milhão de roupas, né? Eu comprei 3 calças, comprei t-shirts, que são mais Que eu baratas. não tinha, lembra? Isso. E as t-shirts, mais na frente, você vai conseguir usar mesmo que você diminua muito. Por quê? Porque suponhamos que você não tem um estilo para utilizar a coisa mais básica oversize, né? Porque você emagreceu a t-shirt que era em um tamanho, como no meu caso, 42, eu voltando para 38, ela vai ficar grande. Você pode colocar por dentro, você pode dobrar as mangas, você pode colocar ela por fora e colocar um cinto, como no meu caso. Mais uma vez, vou falar do corpo triângulo invertido. E aí, por exemplo, a t-shirt, eu coloco ela, né, sobre a calça, a saia e coloco um cinto fininho e deixo ela por fora. Ela vai criar uma barra e ela vai agregar volume ao meu quadril. Isso eu tô falando Perfeito. já tendo emagrecido, né? Ela vai agregar volume ao meu quadril, que é algo que normalmente eu busco, que são peças que tragam mais volume para a região do meu quadril para equilibrar com o meu ombro, que aparentemente é mais largo. E aí as pessoas muitas vezes olham para mim e têm certeza que o meu corpo é ampulheta. E ele não é. Por quê? Porque eu brinco muito bem com essas peças. Então, quando eu falo isso, de que não é um gasto, né? Não é jogar dinheiro fora. Você não precisa sair comprando, montando um novo guarda-roupa completamente. Não, até porque eu tenho certeza que assim como eu fiquei, tem peças do meu guarda-roupa, né? Do meu corpo 38 que eu continuo utilizando hoje, e aí eu adequo alguns truques de estilo, que cada caso é um caso. Então, por exemplo, com as minhas clientes, eu avalio as peças, né? Tem um momento que, como você sabe, a gente faz a montagem tanto dos looks quanto a avaliação do closet, do guarda-roupa. E aí, nesse momento, eu já vou percebendo que você vai provando peça por peça. Então, eu já vou anotando e criando uma lista daquilo ali, como a gente pode readequar, como a gente pode adaptar. Então, não é que você vai comprar, mas, por exemplo, calça é muito desconfortável Sim, você sair com uma calça extremamente apertada. Nem para comer perfeito. direito você consegue. Então, e Uhum. outra coisa, você fica com a sensação que o corpo está maior do que o que de fato ele está, porque a peça aperta e a barriga vai subir, né? Porque vai apertar na cintura, e aí você vai ficar com aquele desconforto. Então, eu sugiro pelo menos três partes de baixo, né? A gente organiza e monta ali 3 partes de baixo e as blusas a gente vai avaliando para poder montar. Mas não acho que seja. Até porque, por exemplo, para mim, estar
bem arrumada, bem vestida, é um valor inegociável, que eu não abro mão, Eu não né? abro Por mais também, quê? não. Por que que eu falo isso? Porque isso traz autoconfiança, autoestima, né? Então você se sente mais segura em determinadas situações, porque você sabe que você está adequada para aquela ocasião, para aquele momento. Vai fazer uma entrevista de emprego, você vai com outro olhar, porque você tem confiança no que você veste, né? Então, é por isso que eu não consigo ver que é um dinheiro perdido, até porque é o que eu falo, caro é tudo aquilo que você não usa. Se você está acima do peso e vai comprar 3 calças novas, você vai usar ao ponto que ela vai se pagar do O tanto de unitário vezes que dela ela é barato, né? exatamente que ela utilizou. Então, assim, não é jogar dinheiro fora, é você investir no seu processo e entender Perfeito, que faz parte, perfeito. né? E às vezes, por exemplo, a gente gasta com uma besteira, vai num restaurante e era o dinheiro que você deixaria da calça, né? Então, é fazer as análises e direcionar, na verdade, traçar as prioridades, E né? Como você mesmo costuma falar, escolhas. escolhas, escolhas. E é importante falar uma coisa. O fato de você está acima do peso. Você não é acima do Isso, peso. isso, Foi o que a gente acabou de falar no seu caso. E o simples fato de estar quer dizer que você é transitório, que daqui a pouco você volta para o seu padrão anterior. Isso quer dizer que não desfaça das roupas, porque isso é muito isso, comum também. Ah, eu já dei tudo. Porque aí depois tem que comprar tudo de novo, porque você vai voltar. Você vai isso. voltar. Afinal de contas, né, pensando num paciente para mim que está fazendo um acompanhamento nutricional em busca do emagrecimento e está com você, né, eu vou resolver a questão do peso. O meu papel Isso. é esse, o meu objetivo é esse. Então, não pensa que aquela roupa que está guardadinha no armário, eu gosto até dela, porque ela acaba sendo um balizador, um Uhum. objetivo, né? Assim, olha, eu tenho uma paciente que ela é minha paciente há 1 ano e ela tem um short branco. A questão dela é esse short branco. Eu preciso entrar nesse Um short short branco. branco. E todas as vezes ela chega no consultório, senta e eu falo assim: e aí? Um E o short? short E o branco. short? E aí ela já tá assim: não, ele já fecha. Porque tava, assim, foi uma questão mais crítica. E não, ele já fecha, mas ainda não está confortável. Acabou. A nossa meta é o short branco. Então, é até um balizador pensando no objetivo dessa minha paciente. Então, o meu conselho é: não faça doação das peças antigas, que elas vão voltar na sua rotina com certeza e em curto espaço de tempo. Eu normalmente faço avaliação e assim, como você acredito que você recorda, quando eu inicio o processo de avaliação de estilo, eu vou sempre falando da, dos 7 estilos universais, que são os estilos que eu me baseio. Não que necessariamente você vai ter que se encaixar ali Não em um deles, padrão, até né? porque nós somos uma mistura das nossas referências. São as pessoas com quem a gente convive, os filmes que a gente assiste, a decoração da nossa casa, a decoração do escritório. Tudo isso já dá um pouquinho a ideia de quem é essa pessoa e como ela é, né? Então, a gente vai pegar essas características e trazer ali. Às vezes, o que acontece na mudança de peso, né? Por exemplo, a pessoa aumenta o peso e aí, ou então ela a vida toda se viu acima do peso e quando emagrece de fato, que entra nesse processo, às vezes ela não consegue se enxergar com as roupas que ela tinha, porque o estilo dela mudou. Às vezes ela vai ficar às vezes ela tem uma pegada mais básica e um estilo mais básico e clássico. E aí depois ela vê e fala assim: não, eu vou querer. Eu acho que nesse momento eu preciso mostrar um pouco mais o meu corpo. Então ela vai continuar
clássica, básica, mas aí ela vai incorporar de repente um sexy ali, mas aquele sexy com cautela. Então, como você está falando, a gente não vai desfazer tudo, não vai chegar o esquadrão da moda na sua casa, né? Tirando todas as roupas, não. A importância de justamente ir provando, avaliando tudo, e como você disse, não desfaça. E aí a importância de ter um profissional também auxiliando nesse processo, porque às vezes você sai tirando tudo e depois você fica, E ai meu Deus, agora? aquela blusa. É. Ou vai, como aconteceu com uma cliente minha, que antes de me contratar, ela tirou várias roupas e aí outro dia ela foi pegar a blusa, ela emagreceu, passou pelo processo, e ela foi pegar a blusa, uma blusa que ela gostava muito, mas que ela já tinha aceitado que não ia entrar porque estava travando aqui no braço. E aí agora voltou o estilo boho, né? Tá super em alta. E aí ela falou: ai meu Deus, minha E blusa agora eu maravilhosa. quero. Foi procurar no guarda-roupa. Ela doou a blusa e ela até hoje me disse que não entende o porquê que ela doou. A mesma coisa uma sapatilha. Então, gente, ter a paciência, né? E traçar metas. E outra coisa que eu falo, a importância da ancoragem dos hábitos, né? Então, quando a gente faz essa ancoragem, quando a gente Perfeito. coloca, né, associa um hábito a outro, fica muito mais fácil. Então, por exemplo, escovei os dentes automaticamente, eu já vou passar pela manhã, acordei, tomei banho, escovei o dente, automaticamente eu já passo a base e com um protetor solar ali e o batom. Por quê? Porque ele vai facilitar. E aí, por exemplo, você já sai do banheiro, né? No caso, nos dias que eu não lavo o cabelo. Lavei o cabelo, então eu seco primeiro. E aí depois eu passo a base e já saio procurando. Procurando não, porque eu já deixo as roupas separadas, né? Então já vou Já pronta sai no poder. para me vestir e criar esse hábito, né? Então, atividade física, alimentação. Então, é você ir criando a rotina de incorporar esses hábitos. E aí, à medida que você vai fazendo tudo com planejamento, com estratégia, tanto na parte de emagrecimento quanto para se vestir, né? Quando você cria uma estratégia e já ao mesmo tempo estabelece uma rotina para que aquilo aconteça, de modo que você crie maneiras que deixa a coisa mais fácil, né? Fica muito mais leve. Você falando em rotina, aí eu vi que a Simone comentou aqui da relação direta de atividade física e alimentação. E é exatamente isso, desde lá da minha transformação lá atrás, que eu também fui sobrepeso, passei por processo de emagrecimento, tudo que eu falo, o meu programa nutricional, o meu acompanhamento nutricional é muito pautado na minha referência, sem dúvida nenhuma. Por conta disso, eu desenhei o que eu fiz em mim e o que eu sei que tem efeito. E essa questão de rotina, a prática de atividade física para mim é exatamente como você falou, escovar os dentes todos os dias pela manhã. E olha o que você está trazendo mais elementos que são tão importantes quanto a atividade física, pensando no nosso bem-estar, pensando no nosso estilo, pensando na felicidade ao se olhar ao espelho, de passar uma base, de fazer um make, de sair do seu quarto, do seu banheiro, já pronta para o dia, pronta para receber a elogio. Olha que coisa maravilhosa, gente. É bom demais, né? Eu, pelo menos, eu gosto sempre de apresentar a minha melhor versão. Sempre. Eu tô aqui, ó, com o cabelinho branco, já tô nervosa, eu tô me vendo aqui sofrendo, que é algo que não me deixa confortável. Então, sempre que vocês tiverem uma situação como essa aqui, gente, vamos mudar, não vamos ficar aqui. A minha cabeça é dessa forma. Eu não vou ficar sofrendo, protelando algo que me incomoda, se eu posso mudar. E a mesma coisa no processo de emagrecimento. Só que a gente não consegue emagrecer como pintar o cabelo em 20, 30 minutos. Não é assim. Então, vamos lidar nessa fase de desconforto, vamos trazer
O que que nos faz bem? Isso. Montar um look me faz bem? Sair mais otimista de casa, me sentindo bem, mais empoderada, me faz bem? Então vamos embora. Por que não fazer isso? E aí a gente já está finalizando, que a minha ideia era 30 minutos, já estamos em 40, hein? Vamos embora que a agenda já está começando aqui já já. Fala para mim uma coisa. Você teria algo resumido, um passo a passo aí, alguma coisa para passar, para trazer aqui para quem está assistindo a gente, de como unir emagrecimento e estilo? Sim. Então, Fá, resumindo exatamente o que nós Tudo que a gente conversamos falou, aqui. né? Exatamente. Então, é você autogenerosidade, né? Você se olhar com amor, se olhar, ter cautela Com com o aceitação, seu né? processo, reconhecer esse corpo atual de uma forma que você sinta prazer em se ver, em se olhar, né? Escolher aquelas roupas que trazem mais conforto. E quando eu falo conforto, não é ficar desleixada. Quando eu falo conforto, é no sentido da roupa cair bem em você, da roupa, né, trazer justamente essa sensação de que você está pronta, né? Porque fica muito mais fácil você se ver e você aceitar o prazo, o tempo que todo esse processo vai levar, né? Cuidar de você. Então, como eu falei, é, investir na maquiagem. E quando eu falo investir na maquiagem, é se maquiar, nem que seja uma base e O um batom, básico. né? Exatamente, um blushzinho, é só para trazer aquele ar de saúde. Um outro passo, como eu falei, é que eu gosto e oriento as minhas clientes, é a fotografia diária. Então, por que que a fotografia diária? Para você saber aonde você estava e para onde você está indo. Então, quando você avalia, quando você consegue perceber a evolução do processo, fica tudo muito mais fácil, mais leve, porque você, às vezes, quando você não tem a imagem ali palpável, você fica com a sensação que não está andando, que a coisa não está Isso acontecendo. vale Exatamente, demais no Simone. emagrecimento, né? Simone falou uma coisa certíssima: aceitar, amar o processo. Então, é você amar aquele processo e saber que aquilo ali, né, apesar de difícil, de doloroso, ele também tá moldando algo em você e a gente pode transformar em algo que seja positivo, né? Apesar de muitas vezes e não quando eu falo assim, você se ver bem deixa a coisa mais fácil e mais leve, no sentido até de você minar frustrações. Porque, por exemplo, hoje eu vesti a roupa e não gostei, mas aí eu vou pegar a minha foto antiga e eu vou falar, mas eu já gostei menos ainda. Eu Isso. ainda não amo como está, mas eu já gosto, né? Então é você entender que como esse processo ele acontece, então você consegue deixar tudo muito Perfeito. mais leve. E outra coisa, como eu falei, a fotografia diária também, por exemplo, você se fotografou antes de sair de casa, aí foi para um evento, alguma coisa, tirou uma foto, você entender que às vezes, e ter a percepção de analisar que às vezes foi o ângulo que não lhe favoreceu e lhe deixou infinitamente maior. Então, por exemplo, eu sempre brinco, eu nunca saio nas pontas das fotos, porque eu já sei que vai me deixar com mais amplitude, né? Ou então, Não se eu sabia estiver dessa técnica, não, hein? eu sempre saio no Gostei. meio das fotos. Gostei, Eu gente. sempre saio no meio das fotos e com o bracinho assim, cruzadinho, apertando para dar a sensação que a minha cintura tá mais fina. Então, eu Apertadinho na normalmente frente, vou como? fazer Me isso explica. aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Normalmente eu vou fazer isso Olha aqui aí. e vou deixar as pessoas ao meu lado, porque fazendo isso aqui, automaticamente eu vou Você... afinar a minha Sim. Olha que cintura. lindeza. Eu Né? nunca fiz Então, quando isso. você faz isso, você automaticamente alonga. Então, eu estico a perninha um pouquinho mais para frente e
alongo. Então, eu nunca saio em fotos no canto, porque se eu sair no canto, eu já sei que eu vou sair maior do que o que eu estou. Olha aqui, Então, eu eu não acho que saio. eu e as participantes da live merecemos um guia. Um guia de foto. O que é isso, gente? Eu amei muito! Arrasou Então, demais. é a gente trabalhar a É isso, autoconfiança, é né? isso. E entender que a moda não é só para deixar a mulher mais bonita, é para a gente se vestir com confiança. Então, É esse é o isso. meu objetivo todos os dias. Eu ensino mulheres a se vestirem com confiança todos os dias para todas as ocasiões. Então, seja Maravilhoso. qual for a ocasião, quando a gente aborda o dress code, a gente vai fazer esse processo passo a passo. E aí, o que é legal, a gente vai finalizar mesmo, tá? Mas vamos embora, que se deixar, a gente fica a tarde É, inteira. E é legal falar, mais uma vez, que não necessariamente a pessoa precisa entrar, se não estiver pronta, naquela sua consultoria que leva mais tempo, que foi a que eu fiz, a completa. Eu não sei se tem um nome específico, mas é a completa, é que vai completa trabalhando, mesmo. vai trabalhando ali passo a passo. Isso, Até formato de óculos a gente trabalhou, né? isso, Você pode entrar neste universo, a mulher que está buscando perder peso, que ainda não está pronta, eu estou falando desse cenário, uhum, em opções, né, em entregas suas menos complexas, mas que já muda a referência, que já começa a definir e moldar o estilo dessa pessoa, né? uhum, Porque talvez, considerando um processo de emagrecimento, e eu falo muito pelo que eu vejo, né? Muitas pessoas, Rô, têm uma questão de muita coisa ao mesmo tempo. É emagrecer, é treinar, muitas buscam terapia, porque é importante sempre para todas. E ainda chegar e falar assim: olha, vai mudar seu estilo e fazer uma consultoria de imagem? Pode isso, ser muito. Mas não quer dizer que a sua participação, que o seu serviço não agregue muito para essa mulher. isso, Porque você pode fazer pequenas pílulas, né? isso, Tem aquele armário cápsula, por exemplo. Aqui você já molda uma mulher, essa mulher já voa, né? isso. Tem um dos serviços, Fá, além da completa, que no caso, por exemplo, você aprendendo, trabalhando as cores que te favorecem, o formato do corpo e o formato do rosto, esses três juntos, já vai lhe dizer, por exemplo, no formato do rosto, como é que você vai fazer para afinar o rosto, no caso dele estar mais redondo nesse processo, porque às vezes o formato ele não modifica, porque nem o formato do rosto, nem o formato do corpo ele modifica. Ele só pode ampliar as proporções, né? Então, você entender para onde você vai levar a informação e que tipo de informação? São linhas mais rígidas, né? Linhas mais retas? Não, são formas mais arredondadas. É um óculos redondo, é um óculos quadrado, é um óculos gatinho. Então, tudo isso, esse é um serviço mais enxuto, né? Mas ainda assim que traz bastante valor porque ele já lhe dá um norte. E aí a gente não trabalha o estilo. Por quê? Porque nesse momento é como você falou, talvez seja muita coisa Muita que ela esteja informação. administrando, exatamente, e ela não está ali preparada para trabalhar todo esse conjunto, né? Ou às vezes até ela está preparada, mas financeiramente falando, ainda não é o momento, Óbvio, mas ela pode óbvio. antecipar esse momento, né? Fazendo um pacote mais enxuto para pelo menos amenizar e ela entender o que é que valoriza, porque às vezes a gente fala tanto do que não gosta, do que não gosta, do que não gosta, e a gente esquece do que a gente gosta no nosso corpo. Então, quais são as áreas que a gente gosta? O que é que eu gosto, eu tenho que valorizar. Eu tenho que buscar maneiras de valorizar o meu corpo, o corpo que eu tenho, né? O corpo de hoje, com as roupas certas. Perfeito, Então, isso é perfeitamente perfeito, possível. perfeito. É, maravilhoso, gente, de verdade, excelente. Amei muito. O que eu gostaria de propor, eu vou falar um pouquinho, você fala um pouquinho, a gente se despede até para liberar o pessoal. Vamos lá. A questão é, eu quero sempre levar
leveza para os meus pacientes. Não é à toa que o meu programa de acompanhamento nutricional se chama Levíssima. Porque é exatamente isso. E o Levíssima ele não aborda necessariamente apenas a perda de peso. É muito mais. É trazer o estilo. A gente tem que conversar sobre isso e fazer um combo, hein? Eu tô aqui pensando no business. É, porque, na realidade, a gente pode incorporar de outras formas e trazer exatamente tudo que a gente está falando aqui para essa mulher. Ela pode, de repente, segurar um pouco no emagrecimento, fazer da forma mais leve, mas com muito estilo. Isso. E com muita aceitação. E com muito empoderamento. E leveza, então, né? E leveza, exatamente. Principalmente muita leveza. Então, a minha proposta sempre será trazer temas aqui para as pessoas, para as mulheres, proporcionando essa leveza. Foi um prazer imenso ter você. Eu amei, eu amo a nossa troca. A gente está sempre juntas, a gente se fala quase todos os dias. Eu pergunto várias coisas para ela. Eu sei que eu sou abusiva, eu sou tóxica com você. Jamais! Mas eu amo a nossa troca. Muito obrigada por estar aqui comigo, por participar da live aqui comigo. Venha sempre, você é muito bem-vinda. Se quiser trazer mais temas, só me avisar neste horário, toda quarta-feira, eu estou sempre aqui. Fala um pouquinho, considerações finais e mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, Fá. Eu tô mais uma vez muito obrigada pelo convite. É como você falou, né? A nossa troca, ela é sempre muito gostosa, muito leve desde sempre, desde o começo, né? Então tudo isso facilita muito, né? Tanto facilitou o seu processo, quanto tem facilitado, né, o meu processo e a sua paciência em me explicar passo a passo, né? A importância também dessa fidelização, né? Porque, assim, como você fala, não é só um mero acompanhamento nutricional, ele tem toda uma robustez, todo um processo de É mão dada. acompanhamento. É mão dada. Exatamente. Então, a gente anda de mãozinha dada mesmo, né? E isso tem sido muito prazeroso para mim. E em relação à live, a tudo que a gente conversou, fiquei bastante feliz porque eu consegui trazer um pouco desse universo e como você falou, a E leveza com que tanto o leveza, seu exatamente. exatamente, tanto o que você proporciona quanto o que eu proporciono, que o meu objetivo maior é trazer confiança, né? Como eu falei, ensinar essas mulheres a se vestirem com confiança todos os dias, independente de qual seja a ocasião e com o corpo que ela tem, né? Então, é respeitar esse processo mesmo. E mais uma vez, muito obrigada. Amei, amei de verdade. Estou aqui de braços abertos sempre para te Também. receber em live, para te receber na vida. Você sabe disso. Um beijo Um enorme. Muito beijo, um obrigada. beijo. Tchau, Obrigada a você. meninas. Tchau, Beijo. Vai ficar tchau. gravada quem quiser ver. Beijo. Tá bom, obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.